Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí do outro lado. Eu sou o Felipe Cairo e esta é a aula 5. Bem, aqui a gente vai aprender como funciona o Twig, ok? É, Na aula passada a gente compreendeu como funciona a rota e já deu para perceber, já deu para entender que essa data aqui, eu estou passando isso porque o Twig, ele trabalha dessa forma. Você passa uma variável que vai ser renderizada dentro da rota. Então, por exemplo, aqui eu criei um array, certo? Chamado data. Se eu tivesse alguma configuração de linguagem com algum array, eu poderia passar isso aqui. Por quê? E substituir aqui em data por carry. Por quê? Porque o array merge, ele une dois arrays. Então, se eu tiver mais algum array passando por aqui, eu posso usar esse array merge. Ele vai unir dois arrays e vai renderizar o novo array unido, né? Então, como eu não vou unir dois arrays, eu vou fazer simplesmente um, usar somente esse único array aqui, estou fazendo isso. Da mesma forma, se tiver uma conexão aqui com o banco de dados e eu estiver puxando dados desse banco de dados, eu incluo, digamos aqui, por exemplo, database. Só um exemplo. Então, digamos que DB seja um array, puxando o registro de todas as listas de tarefas, ok? Então, se DB for um array, não tem problema. É um array dentro de outro array, certo? Então, isso aí não tem problema. Mas vamos apagar aqui, porque não tem nada. Então, assim, o Twig, ele tem alguns filtros para você estar aí manuseando. Digamos que existem, né, HTML dentro do seu, digamos assim, dentro de uma das variáveis que você está definindo. Que no caso é uma variável, né? É uma chave e aqui é um valor. Então, digamos que existe dentro do array algum valor com HTML e você queira utilizar esse aqui, certo? Vamos fazer assim, strong. E salvar. Dentro do nosso template home, aqui, a gente está estendendo um template pré-pronto. No caso, não é template, seria a visualização, né? O template seria esse outro aqui que a gente está puxando. Estou substituindo o título dentro dessa variável título e estou substituindo o content dentro da variável content. Se eu quisesse definir outro nome aqui, eu posso definir muito bem. Por quê? No Twig, a gente utiliza block e criamos um nome qualquer para criar blocos dinâmicos que a gente vai substituir dentro do template. Então, por exemplo, aqui eu criei um bloco chamado title. Eu posso, muito bem, chamar isso aqui de TIT, outro nome qualquer aí, name, off page, não sei. E aqui end block, ou seja, o que eu colocar lá dentro, substituindo isso aqui, ele vai substituir. Da mesma maneira que eu não preciso colocar essa informação. Essa informação, ela só preciso colocar ela se eu quiser. Porém, eu não posso jamais fazer isso aqui, ó. Por que eu não posso fazer isso? Porque não tem outra variável dessa lá, para que eu possa estar chamando ela aqui. Contudo, se eu criar outra variável dessa em algum canto com aquele termo SS, aí tudo bem, eu posso estar chamando aqui. Simplesmente isso. Eu criei uma com o nome content no meio, aqui ó. E repare que é um template bem simples. É simples e não é. É simples porque não tem cabeçalho, não tem footer, não tem nada. Eu botei só aqui HTML, body, botei um script, o link para o script. E eu não sei se vocês perceberam que eu estou utilizando base URL. Ou seja, já estou usando aqui antes do endereço de cada coisa, eu utilizo esse base URL. Mas para utilizar a base URL, eu tenho que passar essa base URL lá, ó. Vamos, tá vendo que eu estou passando a base URL aqui, ó? Porque a versão do Twig é como se fosse apenas um HTML estático. E para poder eu conseguir recuperar esses valores, eu preciso passar ele, senão eu não consigo recuperar. Aqui se tiver um feedback, ou seja, e esse feedback não tiver vazio, o que é que eu posso botar? Eu posso criar uma caixa de alerta com um feedback aqui. Então, isso aqui é uma configuração já que eu posso eliminar. Eu coloquei aqui de exemplo para vocês entenderem como é que funciona. Então, eu vou eliminar isso aqui por enquanto. O nosso template ficou um pouco mais simples, como dá para perceber. Isso aqui, gente, viewport, descrição, palavras-chave.
os robots do Google, autor, tag de autor, os dados que você vai colocar aqui são dados que quando você compartilhar a página, ele vai puxar esse dado. Então aqui você tem que colocar uma imagem para fazer, quando você fazer o compartilhamento, ele carregar essa imagem. Então aqui são dados que são úteis, né? Ícone, se você for colocar os ícones, ele já está puxando aqui o caminho dos ícones e qual o tamanho dos ícones. Tipo aqui PNG, 76 por 76, para vir com ponto ícone. Então assim, aqui é no mobile, qual a cor que vai colocar no navegador. Se você não quiser isso aqui, não precisa colocar, você pode tirar? Pode tirar. Se eu quiser tirar isso aqui tudinho, eu tiro, eu deixo simples, certo? Só que aqui é um HTML simples, não tem nada demais, ó, como todos veem. E eu adicionei as tags do Twig para poder estar trabalhando com o Twig. Aí, o que que tem de mais no Twig? O que que tem de mais? Vamos lá. Carregar aqui. Dar um reload. Perceba que as tags HTML, elas não foram processadas, certo? E aí você diz assim, ah, mas eu quero processar elas como tag HTML. Eu vou adicionar um filtro aqui em name. Perdão. Eu vou adicionar o filtro raw. E aí, olha só. Tcharam! Então, assim, o Twig, ele tem vários filtros, e esses filtros vão ser úteis no desenvolvimento. Então, assim, fica como lição para vocês estarem olhando filtro por filtro do Twig, as funções e as tags. Porque, por exemplo, temos as tags de auto-escape, que são úteis quando você quiser escapar HTML, JS, ou você pode utilizar o raw, como eu utilizei. Temos quando queremos usar um if dentro do Twig. Temos o if online, if face. Uma coisa, esse termo online, por exemplo, ele teria que vir de onde? Teria que vir daqui, ó. Então, se tiver, por exemplo, um termo online, e se ele for verdadeiro ou falso, onde é que eu tiro essa informação? Daqui. Os termos de data, por exemplo, é base URL, menu, título e name. Esses são os termos de data. Eu vou botar em inglês, title. Pronto. Vou consertar aqui. Foi um ticket que eu tive agora, pessoas. Então, é interessante conhecer esses ifs, a forma como você utiliza isso no template, né? O do, o flush, o from. E quando você for, digamos assim, digamos que você tem um array. Na hora de puxar os dados, você vai usar o quê? Aqui. O for. For user in users. Aí você vai usar o user, digamos assim, ponto username. Então, se eu estiver utilizando aqui aquele database que eu comentei com vocês, eu posso dizer assim, for data in databases. E aqui colocar data ponto e o nome do campo que eu quero puxar. Eu quero puxar o campo name, data.name. E barra E já é um outro filtro que ele está aplicando. Então, é interessante conhecer os filtros e é interessante conhecer o Twig como um todo para poder, né, você estar utilizando aí sem problemas em seu projeto. Fica como lição, se vocês já estiverem acostumados com isso, então bora prosseguir.